Oi, eu sou Sandra Campos e aqui é o Compartilhando Experiências. Hoje nós vamos falar sobre a relação do surdo com os seus irmãos. E até explicar um pouquinho por que eu resolvi falar um pouquinho disso, né? Porque, em geral, mãe é uma só, né? E daí, em geral, tem um foco tão grande para a criança surda que corre-se o risco dos outros filhos ficarem esquecidos, né? Então, acho que hoje a gente vai falar um pouco mais das outras crianças da casa do que da criança surda propriamente, né? Porque acaba acontecendo de cuidar-se muito da criança surda e as outras crianças ficarem em segundo plano, né? E criança sente isso, né? Então eu acho que é sempre importante a gente estar cuidando um pouco dessas relações. Mãe sempre acha que não vai ter amor para todo mundo, e tem, tal, mas assim, cuidar no sentido que o que, por exemplo, para a mãe é um grande sacrifício, que às vezes é ir com o filho que tem a surdez para um hospital, passar lá o dia todo para fazer um exame, passar na fono, e isso dura tempo, e daí toda semana ir para a fonoaudióloga, não sei o quê. Para ela, isso é um sacrifício. Para o outro filho que está olhando, ele está fazendo às vezes uma leitura que é: o meu irmão minha mãe passa mais tempo com o meu irmão do que comigo, né? E daí, sem querer, a mãe cria uma rivalidade entre esses irmãos, que rivalidade entre irmãos já é uma coisa mais, não é muito difícil de acontecer, né? Cada um encontra o seu motivo, mas acaba criando uma relação que poderia ser extremamente saudável e produtiva, né? Acaba sendo uma relação de atrito e a gente não sabe descobrir por quê. Não consegue descobrir porque, assim, poxa, afinal a mãe despende toda a energia dela para os filhos, né? Então ela passa o dia inteiro com o filho surdo na rua e depois chega e tem que dar conta dos outros filhos e tal. Mas os outros estão olhando para ele como um privilegiado. Por quê? Pelo olhar da criança, aquela criança não tem nenhuma diferença. E se a gente conseguisse expandir esse olhar para a vida, né, e para todas as pessoas em volta, seria perfeito, né? Que a diferença dela nas relações não pode ser a diferença auditiva, né? Então, esse irmão surdo, ele tem que ser olhado, ele tem que ser acarinhado, ele tem que ter um tempo para ele. Isso, para quem me conhece, né, sabe que era uma coisa que eu sempre ficava pontuando. E o outro? Onde é que está? Enquanto você está aqui, onde é que ele está? Né? Porque a gente tomar esse cuidado, né, de ter um tempo para o irmão. Porque quando a gente estava falando nos outros encontros, que a gente falava da língua circular dentro de casa, que lugar melhor dessa língua circular do que entre irmãos? Que fala bobagem, que troca segredo, né? Que brinca junto, que disputa a mãe, que disputa brinquedo. E de repente a gente faz um afastamento desses dois serizinhos, né? Então, daí você deve, se uma mãe está me ouvindo e fala assim, ela está falando porque ela não sabe o quanto que é difícil administrar. Eu estou falando porque eu já vivenciei isso, né? Tantas vezes que uma das frases mais difíceis que eu já ouvi foi uma criança ouvinte dizendo assim, entrar numa escola surda e falar assim: eu queria estudar aqui. E daí você vai falar, que legal, né? Que a escola é legal. Realmente, é muito legal. Mas embaixo disso está escrito assim, olha, o meu irmão está tendo uma atenção, um carinho, uma dedicação, um acolhimento que eu não tenho. Então talvez se eu viesse para cá, eu tivesse. Ou seja, essa criança está pedindo ajuda. Então, eu acho que a ideia é de que a criança não precise pedir ajuda, né? A criança não deve precisar pedir ajuda. A ideia é que a gente consiga acolhê-la da melhor forma possível,
Você vai falar, qual é a melhor forma possível? A forma que você puder, sem esquecê-la, né? Porque quando a gente vai à fono, vai ao otorrino, vai à escola, daí passa o dia inteiro na escola e o outro tem que ficar com o vizinho e o outro tem que esquentar sua comida sozinho. E isso vai tendo um peso. E isso faz diferença no desenvolvimento dos dois, né? Por quê? Porque eles perdem a oportunidade de aprender a estar juntos, de aprender a se gostar, de aprender a resolver conflitos juntos. Daí você vai falar, ah, mas o irmão não sabe língua de sinais. E não vai aprender se ele não estiver junto, né? Então, pensa nisso. Pensa no quanto que essas crianças têm que estar juntas, o quanto vai ser proveitoso para elas e para todo o grupo, para o pai, para a mãe, né? Porque a relação de irmão já é uma relação que às vezes dá uma encrencada, né? E se não fosse assim, não seria irmão. Então não precisa contribuir, não precisa pôr mais nenhum ingrediente, que ela já é uma relaçãozinha, usar uma palavra que a gente usa muito em família, né? Encardida, né? Relação de irmão é uma relação encardida. Então, o que a gente tem que promover? De estar junto, que eles saibam que você, né? Agora eu estou falando especificamente para a mãe, que você é mãe de todos os filhos, uma mãe igual, uma mãe que se dedica tanto quanto, e daí você vai falar, mas eu faço isso, faz, mas para quem está olhando de fora, pode ser que esteja faltando. Não estou falando de culpa, a gente está falando de responsabilidade, tá bom? Esse era o recado de hoje. Até a próxima.